pessoal, mais uma vez estamos aqui para trabalharmos com a disciplina de História. Hoje nós vamos trabalhar o assunto Renascimento, ou seja, Renascimento cultural. Mas vamos entender por que inicialmente desse título, porque esse assunto recebe o nome de Renascimento. Bem, o título Renascimento, ele vai se dar, como você pode já observar no nome Renascimento, quer dizer que algo voltou a nascer, nasceu novamente. O que, professor, que nasceu novamente? No caso, estamos falando do renascimento cultural. O renascimento cultural, ele vai ser chamado de renascimento porque ele vai vir pós-Idade Média. O mundo ele passa na Antiguidade por um período chamado de Antiguidade Clássica, que é o período predominantemente grego e romano. Esse período greco-romano, Greco, Grécia, romano, Roma, foi um período áureo para as artes, para a cultura, para o pensamento ocidental, para a filosofia e para toda sorte de arte. Portanto, passado esse período, com o declínio do Império Romano, veio o quê? Veio a Idade Média. Esse período medieval, Idade Média, ele é chamado de Idade Média justamente por ser um período meio que obscuro. Ele também é conhecido como Idade das Trevas, ou seja, é um período trevoso. Em que sentido trevoso, professor? Porque ele estava sob a égide do cristianismo. Então, toda a Idade Média ela vai ser guiada pelo cristianismo. Por isso que ela vai ser chamada de período teocêntrico. O que é um período teocêntrico? Período teocêntrico, no caso, vem do grego theo, que quer dizer Deus, centrismo, centro, meio. Então, nesse caso, a Idade Média teocêntrica tem Deus e sua maior representante na Terra, no caso a Igreja, como principal vetor social, político, econômico e cultural. Ou seja, todas as ações humanas se pautavam no que o clero dizia ser o correto. Ou seja, período teocêntrico. Como tem aqui no nosso slide, a Igreja Católica era detentora dos saberes. Os conhecimentos científicos eles ficavam escondidos nos mosteiros. Por isso, o teocentrismo. Deus era considerado o centro de tudo. Quando nós falamos sobre isso, obviamente está sendo colocado que o sagrado, o que era considerado sagrado e certo, era determinado pelo clero, ou seja, as autoridades da igreja. Eles, como representantes de Deus, é quem definiu o que era certo ou o que era errado. Mas, enfim, passando por esse período, a gente observa que toda a Idade Média ela vai ser pautada nessa questão teocêntrica, inclusive a sua arquitetura. A arquitetura da Idade Média ela tinha como princípio a horizontalidade e verticalidade. Grandes igrejas e catedrais. Essas grandes igrejas e catedrais é justamente para dar uma ideia do tamanho onipotente de Deus, de como Deus era grandioso, de como Deus era infinito, enquanto o homem ele era minúsculo. Dentro dessas catedrais, dessas igrejas, de estilo gótico, de estilo romano, o ser humano ele ficava pequenininho, aí demonstrava a superioridade divina, e sempre com muitos detalhes, Agora, quando a gente observa tudo isso, inclui não somente a arquitetura, mas também a pintura na Idade Média. A pintura na Idade Média ela estava apenas voltada para essa questão sacra. Algumas questões relacionadas a essa pintura na Idade Média vêm das perspectivas quase nulas, ou seja, não tinha muita perspectiva. Quem já estudou desenho, arte, etc., vai saber o que é perspectiva. A perspectiva é aquele fundo, onde vai se diminuindo e vai se criando uma figura de realidade. Então não tinha perspectiva. Figuras com tendências caricatas, falta de proporções, caricatura todo mundo sabe mais ou menos do que se trata, ou seja, é uma figura onde são exagerados alguns traços, faltavam as proporções, ou seja, não tinha uma obrigação com a realidade. Cores chapadas, a pintura estava presa ainda às paredes dos castelos e das igrejas,
As iluminuras são desenhos coloridos que decoram os textos do período, feito por hábeis especialistas, motivos quase sempre sacros, religiosos. As iluminuras, se você for observar, além da ilustração de textos, elas também ficam nas grandes catedrais, nas janelas coloridas, e tem sempre uma representação de alguma passagem bíblica, seja do Sermão das Oliveiras, seja da Santa Ceia, enfim, seja a Via Sacra, sempre vai ter algum motivo religioso. Então essas eram as características da pintura na Idade Média. Aí você observa como ela foge um pouco da Grécia clássica, da Roma clássica, e aí é onde entra a ideia de renascer, trazer novamente a ideia do clássico, a ideia do que para eles era considerado melhor. Aí você vê representações da Idade Média, sem perspectiva, figuras caricatas, né? Você pode observar que não tem um apego exatamente à realidade. Vê? Então, Renascimento, o que é? Como eu disse para vocês, foi um importante movimento filosófico, artístico, científico que aconteceu durante o período do século XIV até o século XVI. Marca a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Esse nome, Renascimento, de onde vem? Do italiano Giorgio Vasari, do século XVI. Resgatar, recuperar, renascer a cultura grega. Refere-se ao período anterior como Idade das Trevas. Já falamos sobre isso. Seguindo adiante, a partir do século XIV, ainda era a Idade Média. Você vê aí que tem uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente observa as cruzadas, a formação dos burgos. Os burgos eram quando as cidades elas eram fortificadas, elas eram muradas, e as pessoas que viviam dentro desses burgos, dessas fortificações, eram chamadas de burgueses. O comércio e o contato cultural, porque aí também já vai começar a haver um renascimento do comércio. Lembre que durante a Idade Média não tinha muito comércio. O comércio era mais feito em feiras e era mais na base da troca. Ou seja, um produto era trocado por outro. Agora começa a circulação de moedas, a burguesia começa a surgir, começa a se fortalecer e o contato cultural com outros povos também começa a se naturalizar. Você observa aqui que apenas em 1453, com a queda do Império Romano, é que proclama-se o final da Idade Média. Onde nasce o Renascimento, professor? O Renascimento ele vai nascer na Península Itálica. A Península Itálica, no caso, o país Itália, ele é uma península. Se você observar o mapa da Itália, você vai ver que tem uma pontinha, daqui a pouco a gente vai ver o mapa direitinho, que parece uma bota. Tem o formato de uma bota e vai de encontro ao mar. Essa parte toda ponta de terra que vai de encontro ao mar é chamada de península. No caso, a Península Itálica, justamente porque fica na Itália. Então foi na Península Itálica, na Itália, onde nasce o Renascimento, onde surgem os primeiros indícios do que seria posteriormente o Renascimento. O desenvolvimento comercial nas cidades da Península Itálica, nos Países Baixos, a pintura a óleo e os mecenas. Quem são os mecenas? Ricos comerciantes que patrocinavam os artistas. Então os mecenas, que eram os ricos comerciantes, os burgueses, os que tinham condições para financiar o trabalho dos artistas. Esses pintores, esses artistas, esses escultores, eles eram pagos pelos mecenas para poder fazer o seu trabalho, geralmente dedicado à família, ou à igreja, ou alguém a quem esse mecenas tinha algum tipo de contato. Pronto, como eu disse aqui, o mapa da Itália. Você vê que é uma ponta de terra, né, em meio ao mar. Essa, parece uma bota, como eu disse para vocês, é onde fica a Itália. E, no caso, o Renascimento ele vai surgir especialmente na cidade de Florença e depois se desenvolver com mais força também em Gênova. Então, Florença e Gênova são os berços do Renascimento. Os valores do Renascimento. O Renascimento ele se baseia em quê? Classicismo, ou seja, um retorno à arte clássica, antropocentrismo, racionalismo,
individualismo, naturalismo, humanismo e otimismo. Bem, vamos nos reter aqui um pouquinho na questão antropocêntrica. Como nós falamos anteriormente, a Idade Média ela é teocêntrica. O que isso significa teocentrismo? Voltando, teo, Deus, centrismo, centro. Então, Deus no centro. O Renascimento ele vai tirar Deus do centro e entra o homem, antropocentrismo, homem, centrismo, centro. Então, Deus sai do centro e entra o homem. Aí inicia um período chamado de humanismo. Obviamente, a igreja ainda muito forte, mas toda a produção artística ela vai valorizar o homem. A gente vai ver alguns exemplos de pinturas aqui, como você pode observar a valorização do homem. Quando nós falamos de homem, estamos falando de raça humana, não o homem do sexo masculino especificamente. Bem, o racionalismo ele também vai ser uma das pautas do Renascimento. Como assim, professor, racionalismo? Bem, se na Idade Média quem ditava as ordens, as regras, era a igreja, era teocêntrico, então as pessoas não eram racionais, elas eram guiadas pela fé. E a fé nada mais é do que o quê? A crença naquilo que não se vê, não é isso? Então o racionalismo ele vai mais estar pautado na questão racional, da lógica. Esse racionalismo é que ele vai ser o vetor principal para posteriormente o movimento iluminista se iniciar e pautar a forma como pensamos e como agimos atualmente toda a civilização ocidental. A ideia do individualismo, naturalismo, humanismo, como eu disse, antropocêntrico e o otimismo. Bem, classicismo. Retomada da cultura clássica da antiguidade, inspirações das civilizações de Grécia Antiga. Antropocentrismo, o ser humano passa a ser visto como o centro das coisas. Racionalismo, uso da razão para a compreensão do mundo. Rigor científico. Individualismo, homem como sujeito de suas ações. Cada um é responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Naturalismo, valorização das características naturais da fauna e da flora. Humanismo, o homem é a medida de todas as coisas, valorização dos estudos sobre o homem. E otimismo, expectativa de acontecimentos positivos, valorização do presente. Aí eu trouxe para vocês aqui, porque quando nós falamos sobre Renascimento, quando eu na minha adolescência, na minha infância, que não faz tanto tempo assim, na verdade nós assistíamos muito Tartarugas Ninja. E aí eu quis brincar um pouco com vocês, que talvez vocês também conheçam, porque agora, ultimamente, tem essa coisa dos filmes que retornaram, e fez muito sucesso os filmes das Tartarugas Ninja. E as Tartarugas Ninja, tinham nomes de artistas do Renascimento, tipo Leonardo. Esse Leonardo, ele é uma homenagem a Leonardo da Vinci. Então, a Tartaruga Ninja lá, Leonardo, é uma homenagem a Leonardo da Vinci. Quem foi Leonardo da Vinci? Ele foi um grande homem talvez considerado até hoje uma das mais importantes figuras que já existiram no planeta Terra, porque ele era de um tudo, ele era pintor, ele era escultor, arquiteto, astrônomo, enveredou um pouco pelos caminhos da anatomia, da medicina, tanto é que algumas das suas obras tratam muito bem sobre essa questão da anatomia masculina, da anatomia feminina, do feto, da gravidez, enfim. Antropocentrismo, o homem como centro do universo, e as principais obras de Da Vinci foi a Mona Lisa e a Última Ceia, dentre tantas outras, mas a Mona Lisa e a Última Ceia é esse quadro aí que todo mundo conhece, já deve ter visto ou na igreja, ou nas casas, aí, muitas salas de jantar, tem muito esse quadro. E você observa lá atrás, ó, essa ideia de perspectiva, tá vendo? O fundo, dando a ideia de dimensionalidade, de fundo. Enfim, essa Última Ceia é um clássico de Leonardo da Vinci, muito estudado por todos aqueles que se interessam por arte. E a Mona Lisa, que é a sua grande obra, e até hoje tenta se reproduzir como Leonardo da Vinci, em pleno século XVI, conseguiu pintar uma obra dessa, e até hoje é um mistério porque a técnica é muito bem feita.
esse fundo onde se encontra a Mona Lisa é muito bem feito. E essa obra se encontra no Museu do Louvre, lá na França. O nome verdadeiro desse quadro é La Gioconda, Mona Lisa. La Gioconda é em italiano, né? Ou a senhora, enfim. Mas o nome da mulher retratado na obra é Lisa Gherardini, e ela fazia parte da alta sociedade de Florença no início do século XVI. Na verdade, existe muito mistério sobre quem foi Mona Lisa. Se realmente foi uma mulher que existiu, a mulher do Mecenas, foi empregada de Da Vinci, com quem ele tinha um romance, era o próprio Da Vinci que se travestia de mulher para poder fazer a sua pintura. Enfim, existe sempre sobre as grandes obras, sobre os grandes mitos da humanidade, se cria uma série de lendas em volta, né? Com a Mona Lisa não podia ser diferente. Aí tem uma análise da Mona Lisa, que o mais famoso é esse sorriso dela, que para fazer o icônico sorriso, Leonardo utilizou uma técnica chamada esfumato. Ele mesclou pigmentos com óleo e isso torna a transição entre luz e sombra mais suave, dando vida ao sorriso discreto no lado esquerdo do quadro. Enfim, aí vem a ideia da maestria na pintura, como eu disse, especialmente por esse fundo que cobre, que Mona Lisa se encontra, é realmente considerado uma das grandes obras-primas da humanidade. E se encontra, como eu disse, atualmente no Museu do Louvre, em Paris, na França, e é uma das peças mais visitadas no mundo atualmente, até o momento, né? E aí tem outras obras de Da Vinci, além da Última Ceia, além de Mona Lisa, Da Vinci também tem outras obras. E depois veio Donatello, o próximo Tartaruga Ninja, que é em homenagem a Donato di Niccolò. Donato di Niccolò, ele tinha produções de escultura, estudava a proporção da anatomia humana e a sua principal obra é São João Evangelista. Essa obra aí que você observa a perfeição. Quando eu disse que havia uma valorização do homem, também nas formas físicas também dos seus escultores. E aí, por penúltimo, Rafael, que era um das tartarugas ninja, que é uma homenagem a Rafael Sanzio, que tinha técnicas de sombreamento, expressões humanas, uma influência muito humanista, e a principal obra eram as suas Madonas. O que eram as Madonas? Madonas nada mais é do que as representações de Maria, mãe de Jesus. Tem até uma expressão conhecida italiana, é Madonna Santa, né? Santa Maria, Santa Mãe de Deus, enfim. Então, Madonna seria as Madonas, as pinturas sobre as Madonas eram as principais obras de Rafael Sanzio, que era considerado um príncipe das pinturas. E por último, Michelangelo. Michelangelo, ele tinha características naturalistas. Uma das suas grandes obras é a pintura no teto da Capela Sistina, que lá na Capela Sistina, no Vaticano, onde vive o Papa, todo o teto da Capela Sistina foi pintado por Michelangelo. É enorme, riquíssimo em detalhes, e está aí um exemplo, uma parte da pintura da Capela Sistina, que é justamente a criação, Deus criando Adão. Então o Gênesis está todo pintado no teto da Capela Sistina, lá onde, como eu disse, onde vive o Papa, onde é a sede da Igreja Católica. Como eu disse, as ideias religiosas vão continuar fortes, mas as características mudam. Então tem um comprometimento maior com a realidade, uma valorização da forma física do homem. Você pode observar que todos eles têm uma forma física que valoriza o homem e a mulher, né? A mulher, obviamente, com mais cheinha, porque o ideal de beleza da época era diferente do ideal de beleza de hoje. E os homens também, sempre muito perfeições de corpos, enfim, tudo valorizando muito o ser humano, valorizando muito o homem. Aí a Pietà, que é uma escultura maravilhosa de Michelangelo, né? Que é quando justamente pós-cruz, Maria segurando Jesus em seu colo. É outra obra também muito conhecida, uma escultura muito conhecida de Michelangelo. E não está aí, mas o Davi de Michelangelo também
é um dos grandes obras desse artista, né? Enorme, que está lá em Roma. Bem, além das questões relacionadas à arte, à pintura, à escultura, à arquitetura, também no pensamento científico ele vai ter também uma guinada muito importante durante o Renascimento. Que guinada seria essa, professor? Bem, sem separação dos campos do saber, arte, filosofia e ciências, vai começar a haver múltiplos interesses. Mas a principal contribuição vai ser o heliocentrismo, de Nicolau Copérnico, onde ele afirma que os planetas giram em torno do Sol. E isso confrontava os dogmas da Igreja Católica. A Igreja acreditava que a Terra era plana, né, e que o Sol girava em volta da Terra. Enquanto que Copérnico vem e diz que não, que a Terra é apenas mais um corpo celeste que gira, gravita em torno do Sol. Quando nós falamos de que a Terra é plana e que o Sol gira em torno da Terra, né, isso é o que defendia a Igreja Católica. Ele veio com a teoria heliocêntrica. Quando eu falo isso, de que a Terra é plana e o Sol gira em torno dela, é geocentrismo. Geocentrismo, a Terra é o centro. Vem Copérnico e diz, não, é heliocentrismo. O centro é o Sol. A Terra é quem gira em torno do Sol. E a Terra é redonda. Aí vem Galileu e diz que a Terra é redonda. Aí vem junta Galileu e Copérnico, e isso é uma afronta à Igreja Católica. A Igreja Católica confirma o geocentrismo, de que a teoria que defende que a Terra ficava no centro do universo e o Sol girava ao seu redor, é uma teoria antiga, lá de Ptolomeu, e vem Copérnico e diz que o Sol é que está no centro do universo e a Terra gira ao seu redor. Galileu depois vem, confirma as teorias heliocêntricas, posteriormente Kepler, que o movimento é elíptico em torno do Sol, a Terra gira em torno dela mesma e também em volta do Sol. E aí Galileu, inclusive, foi, por conta dessas ideias, perseguido pela Igreja Católica, foi intimado pela Inquisição, só que Galileu não é bobo nem nada, e na hora lá ele falou, eu não disse nada disso não. E aí ele foi absolvido, mas na verdade ele defendia essa teoria sim. E aí vem as obras greco-romanas, que foi o qual os pintores renascentistas, os escultores renascentistas se basearam, né? Você pode observar que é muito parecido, isso aí, ó. Lá, 100 anos depois de Cristo, a obra era daquele jeito ali colorida, atualmente está dessa maneira aí, na cor de gesso, né? Mas ela era colorida. E você observa que todas elas têm uma aparência muito grande com as obras renascentistas. Por isso a ideia de renascimento, tá ok? Então é isso, pessoal. Quando nós observamos, o Renascimento nada mais é do que uma tentativa de retorno aos ideais clássicos da Grécia e da Roma. Desse movimento surge os grandes artistas que até hoje são referências no mundo das artes, como Maquiavel, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello, as grandes teorias científicas que foram importantíssimas para mudar a forma como a ciência vê o mundo, como no caso o heliocentrismo de Copérnico, depois confirmado por Galileu, por Kepler. Enfim, o Renascimento ele vai ter uma importância muito grande para as bases e estruturas do mundo ocidental. Tá certo? Por hoje é só, e aí na próxima aula a gente continua agora depois falando sobre Reforma Protestante. Até lá!